Sabe aquela sensação de angústia que às vezes aparece do nada, que não vem de algo que de fato está acontecendo, mas sim do que a mente está imaginando? Pois é, hoje a gente vai explorar um pouco como a nossa própria imaginação pode muitas vezes se tornar a fonte dos nossos maiores medos. Vamos mergulhar nisso. E o mais impressionante dessa ideia é como a gente sente isso no corpo, né? O coração parece que vai sair pela boca, o peito aperta, dá aquele frio na barriga. E tudo isso por um cenário que só existe dentro da nossa cabeça. O corpo entra em modo de defesa total, como se o perigo fosse real, palpável, mesmo que a ameaça seja, na verdade, só um pensamento. E aqui tem um ponto muito importante. A mente não é nossa inimiga. Muito pelo contrário. Ela está, na verdade, tentando proteger. É um mecanismo de sobrevivência que a gente carrega há milhares de anos. O problema é que no mundo de hoje, esse mecanismo muitas vezes entra numa espécie de modo de exagero e o que era para ser proteção acaba virando uma prisão. E é aqui que a coisa fica séria, porque para o nosso cérebro a diferença é quase nula. Se a mente projeta uma situação de estresse, o cérebro vai lá e libera os mesmos hormônios, cortisol, adrenalina, que liberaria se a gente estivesse de cara com um perigo real. Ou seja, a ameaça é vivida no corpo, mesmo que ela nunca chegue a se materializar no mundo lá fora. E essa comparação ilustra a consequência disso perfeitamente. Num perigo real, toda aquela energia que o corpo gera é usada para lutar ou para fugir. A reação tem começo, meio e fim. Agora, no perigo imaginado, essa energia toda não tem para onde ir. É como acelerar um carro no ponto morto. O corpo fica preso nesse estado de alerta constante, uma guerra sem batalha, que, claro, leva a uma exaustão gigantesca. E esse estado de alerta que não desliga pode, com o tempo, se transformar num verdadeiro ciclo vicioso. O cérebro meio que aprende esse caminho e começa a repeti-lo quase que no piloto automático. A gente pode até chamar isso de um vício da preocupação, um hábito mental que se alimenta sozinho. E é muito curioso ver como esse ciclo se desenrola. Olha só, tudo começa com aquele gatilho silencioso, aquele pensamento que chega de mansinho, e se? A partir daí, a mente vira uma detetive e sai em busca de provas para justificar aquele medo, misturando memória, suposição, qualquer coisa. Como essa história prende a nossa atenção, o cérebro entende que, opa, isso aqui é importante e começa a repetir, repetir, até que a energia, tanto mental quanto física, simplesmente acaba. Tá, mas por que a mente faz isso, afinal? É porque ela tem uma necessidade quase desesperada por previsibilidade, por controle. Ela odeia a incerteza. Só que a vida é, por natureza, cheia de incertezas. E essa luta para tentar controlar o que não tem controle acaba criando um verdadeiro campo de batalha interno, onde a ansiedade parece que está sempre ganhando. Então, como é que se quebra esse ciclo? A resposta, curiosamente, não está em lutar ainda mais com a mente, mas em mudar o foco por completo. A saída é usar o nosso próprio corpo como uma âncora para trazer a gente de volta para o momento presente. Vamos entender como isso funciona. Essa pergunta aqui, ela é talvez a ferramenta mais poderosa que existe. Porque ao fazê-la, a gente cria um espaço, um respiro, entre o pensamento e a nossa reação. Ela nos força a checar os fatos, sabe? A sair do filme que está passando na imaginação e voltar para a realidade do aqui e agora. A mente pode ser um lugar muito barulhento, né? Uma verdadeira tempestade de pensamentos. Mas o corpo está sempre, sem exceção, no presente. Sentir os pés firmes no chão, a textura da roupa na pele, o ritmo da própria respiração, essas sensações físicas são as âncoras que puxam a gente de volta para a calma, que só existe no agora. E uma vez que o corpo está ancorado, aí sim é possível começar a se relacionar com os pensamentos de uma forma completamente nova. A ideia não é tentar silenciar a mente à força, mas sim aprender a dialogar com ela com mais consciência e, o mais importante, com mais gentileza. Pensa bem, muitas vezes a nossa reação automática à ansiedade é a autocrítica, né? A gente briga com a gente mesmo, o que só joga mais lenha na fogueira. A grande virada de chave acontece com a autocompaixão. Se um amigo tivesse com medo, a gente não o julgaria, a gente o acolheria. A nossa mente merece exatamente o mesmo tratamento. Essa gentileza interna é o primeiro passo de verdade para encontrar a calma. E aqui a gente tem um guia prático para essa conversa. Primeiro, observar o pensamento que surge, como se fosse uma nuvem passando no céu, sem se apegar, sem julgar. Depois, acolher o sentimento, deixar ele estar ali, sem brigar. Em seguida vem o questionamento-chave. Isso aqui é um fato concreto ou é só uma história que a minha mente está contando? E por fim, se for o caso, agir. Dar um pequeno passo no mundo real que ajude a tranquilizar aquela preocupação.
E quando essa prática se torna mais consistente, uma coisa impressionante começa a acontecer. A relação com a própria mente se transforma. O que antes parecia um campo de batalha interno pode, aos poucos, se tornar uma parceria, uma aliança de verdade. Aqueles mesmíssimos pensamentos que antes disparavam o pânico começam a ser vistos de outro jeito. Eles viram sinais. Sinais de que algo precisa de atenção, de que talvez alguma área da vida precise de mais cuidado. Eles se tornam informações valiosas e não mais sentenças de sofrimento. No fim das contas, a paz não vem de uma mente que ficou em silêncio ou de uma vida sem problemas. Ela vem da nossa capacidade de escolher não mergulhar de cabeça em cada história de medo que a mente cria. O poder não está em silenciar os pensamentos, mas sim em dominar a nossa resposta a eles. E assim a gente encerra com essa reflexão. A mente vai continuar criando histórias, é o que ela faz. A grande questão que fica é, de todas as narrativas que ela pode nos apresentar, em qual delas a gente vai escolher colocar a nossa energia e a nossa crença hoje? Essa escolha, no final, é sempre nossa.